Um experimento foi conduzido no início do século XX pelo psicólogo americano John B. Watson e sua assistente Rosalie Rayner. Esse experimento ficou conhecido como o experimento do pequeno Albert. Watson e Rayner queriam explorar a teoria do condicionamento clássico, que foi inicialmente proposta por Ivan Pavlov em seus experimentos com cães. Eles estavam interessados em saber se poderiam induzir um medo específico em uma criança pequena e se esse medo poderia ser generalizado para outros estímulos semelhantes. Albert, uma criança de aproximadamente 9 meses de idade, foi o sujeito do experimento. Inicialmente, Albert não mostrava medo de nenhum dos objetos aos quais foi exposto, incluindo um rato branco e uma máscara de Papai Noel. Watson e Rayner então decidiram condicionar Albert a temer o rato branco. Sempre que o rato branco era apresentado a Albert, Watson fazia um barulho alto e assustador, batendo uma barra de metal atrás da criança. Esse som perturbava Albert, que chorava e mostrava sinais claros de medo. Após várias repetições, Albert começou a associar o rato branco ao barulho alto e assustador. Eventualmente, apenas a presença do rato, sem o som, era o suficiente para provocar uma resposta de medo no garoto. Esse experimento de associação é considerado um dos mais famosos, mas também um dos mais antiéticos na história da psicologia. Watson nunca descondicionou Albert, o que significa que a criança possivelmente carregou esse medo condicionado por toda a vida. Além disso, questões éticas sobre o bem-estar da cobaia, especialmente sendo uma criança tão pequena, levantaram preocupações que seriam inadmissíveis na psicologia moderna. O que aconteceu depois com Albert não foi registrado com precisão, e durante muitos anos não se sabia o que aconteceu com ele após o experimento. Pesquisas posteriores sugerem que Albert era na verdade uma criança chamada Douglas Merritt, que faleceu aos 6 anos de idade por complicações de saúde não relacionadas ao experimento. Meu nome é Lupe Locke e você sabe o que é xerofobia? Xerofobia é um medo irracional de sentir felicidade, exatamente. A pessoa que sofre dessa fobia pode se sentir desconfortável ou até mesmo completamente aflita em situações que poderiam ou não gerar felicidade, mas que têm uma tendência a isso. Pessoas com xerofobia foram traumatizadas de uma maneira específica, que faz com que elas sintam que coisas ruins podem acontecer se elas se sentirem felizes. Por exemplo, se distraírem com coisas importantes ou se tornarem pessoas mais mesquinhas, talvez, por prezar sua felicidade acima da dos outros. E é isso que gera muitas vezes autossabotagem, de querer se manter não feliz para que situações ruins não aconteçam. Também existe a cromofobia, que é o medo das cores no geral. Além da xenofobia, medo da cor azul, clorofobia, medo da cor verde, eritrofobia da cor vermelha, leucofobia branca, melanofobia preta, xantofobia amarela, porfirofobia roxa e muito mais. Muitos desses medos mais específicos podem surgir de traumas, igual eu falei, mas também do transtorno obsessivo compulsivo, que pode fazer uma pessoa se condicionar a um estilo de vida muito mais específico e regrado, se impedindo, por exemplo, de usar roupas de uma determinada cor por alguma aversão surgida do seu inconsciente. Os medos são representações curiosas de que somos seres mortais e condicionados ao erro, a situações de perigo e de morte. A natidaefobia é o medo de que em algum lugar, de alguma forma, um pato esteja te observando. Bem, pelo menos é isso que foi popularizado pelo cartunista Gary Larson em sua famosa série de quadrinhos The Far Side. Esse é um medo muito conhecido em vários locais, tem até Irmão do Jor-El, o Irmão do Jor-El fala sobre esse medo, mas ele não é oficialmente reconhecido pela comunidade médica e psicológica, então ele é só uma piada. Mas falando de medos reais, você sabe por que gatos têm tanto medo de pepinos? Os gatos são animais muito desconfiados, eles podem ter medo de muita coisa, inclusive eles são tão desconfiados que as patas traseiras deles só pisam aonde as patas dianteiras pisaram, porque os bichos são biologicamente preparados para armadilhas ou terrenos impróprios. Só que tem uma teoria de que eles têm medo de pepinos porque se parecem com cobras, e por incrível que pareça, o medo das cobras está extremamente enraizado no nosso cérebro. Muitos animais, especialmente primatas, têm uma predisposição evolutiva a ter medo de cobras, assim como muitos bebês têm medo do escuro. E é curioso falar sobre isso porque o medo é algo que ele pode ser passado não só por experiências, mas também por genética. Estudos em camundongos mostraram que medos podem ser transmitidos geneticamente. Se um camundongo aprende a temer um certo cheiro ou som, seus descendentes podem nascer já predispostos a temer esse mesmo estímulo, sem nunca terem sido expostos a eles diretamente. Esse tipo de descoberta é incrível porque a gente consegue perceber que o nosso DNA pode se mutar ao longo da vida de alguma forma, mas pode. Além dos neurônios espelhos de criaturas coletivas como os seres humanos, poderem fazer um
medo ser contagioso. Se eu temer algo, você, sendo da minha comunidade, pode acabar desenvolvendo esse medo. Assim como muitos sentimentos, na verdade. Até porque você sentiu mesmo que uma pessoa talvez mais preparada ou mais experiente pode fazer muito sentido e pode te fazer ser condicionado a isso. E falando de medos inatos, tem alguns que são interessantes, como o medo de perder entes queridos, que é uma coisa que muitas crianças, por fatores genéticos e sociais, podem já nos primeiros anos de vida terem esse sentimento, essa vontade de querer proteger os membros da própria família. Um medo que demora para desenvolver, mas a gente tem uma predisposição, é de animais perigosos. A gente demora, quando é criança, a entender quais animais são perigosos e quais não são, mas uma hora isso acontece. E também há o medo do desconhecido. E ele é medonho só de ser falado, até porque ele é o desconhecido, ele pode ser qualquer coisa. Os medos vêm da amígdala e todos eles servem para nos impedir da morte. Movimentos bruscos, isolamento, escuro, fome, agressão, dor, doenças, incapacitação e o imprevisível. Essa é a única foto que registra SM, às vezes chamada de SM046. Ela é uma mulher americana com um tipo peculiar de dano cerebral que reduz fisiologicamente suas capacidades de sentir medo. Ela sofreu uma destruição bilateral exclusiva e completa da amígdala desde o final da infância como consequência da doença de Urbach-Witt. Ela não tem amígdala e consequentemente não sente medo de nada. Experimentos foram feitos com SM que mostram que ela não teve medo de cobras, nem de aranhas, nem de um passeio por atração assombrada, de clipes de filmes indutores de medo, e em vez disso ela demonstrou interesse, curiosidade e entusiasmo. Ela sentia felicidade em momentos felizes, repulsa em momentos nojentos, mas nada de medo. Porém, ela sentiu medo uma vez. Pela primeira vez, a paciente SM sentiu medo quando ela foi sufocada por inalação de dióxido de carbono. Foi então que assim se descobriu que o medo de sufocamento é mais antigo do que todos os outros medos que conhecíamos. Ele tá ligado em partes muito primitivas do cérebro, como o mesoencéfalo. E até faz sentido. Precisamos desse medo de se sufocar inicialmente quando a gente nasce. Quando é cortado o nosso cordão umbilical e a gente tem que dar aquela respirada funda e se acostumar com o oxigênio externo. O nome da paciente nunca foi revelado, mas eu gostaria muito que vocês pesquisassem um pouco mais sobre ela, porque é um caso muito interessante, é como se fosse um superpoder mesmo. Claro que não ajudou muito a vida dela, na verdade mais piorou, porque ela foi vítima de violência doméstica, ela foi ameaçada com arma de fogo, com faca. Imagina não sentir medo nessas situações, sabe? Ela não sabia o que fazer, como se preparar, como lidar com isso, e não sabia que a vida dela estava em risco, ela não sentia isso. O cérebro dela não conseguia avisar pra ela que ela poderia morrer. SM também mostrava nenhum senso de espaço pessoal e praticamente não sentia desconforto ao ficar extremamente perto de estranhos, mesmo cara a cara e com contato visual direto. Ela entende sim o conceito de espaço pessoal, mas ela diz que as pessoas precisam de mais espaço pessoal do que ela. E é fantástico porque o medo, ele não tá associado somente ao próprio medo, ele ajuda a gente a lidar com outros sentimentos, como esse, o sentimento de ter um espaço pessoal e entender se alguém tá próximo demais de você. E SM também apresenta uma deficiência no processamento emocional de músicas. Mais precisamente, ela demonstra um reconhecimento seletivamente prejudicado de músicas que evocam tristeza e medo. Apesar de SM apresentar uma capacidade reduzida de detectar emoções negativas em expressões faciais, ela ainda mantém a capacidade de expressar empatia para com os outros. No entanto, foi descrito que o limiar dela para perceber a dor de outra pessoa é considerado relativamente elevado. Isso significa que ela demora para perceber quando alguém tá mal e a pessoa precisa estar muito mal para ela reconhecer. Então a empatia dela é um pouco prejudicada por isso. Enfim, é um caso muito interessante, recomendo vocês verem mais sobre. É uma pessoa muito interessante, é uma pessoa que ajudou a gente a entender mais sobre os medos. É um assunto também bem extenso. A mente humana é maravilhosa e é sempre bom a gente entender mais sobre ela. Por favor, comente que tipo de vídeo você quer que eu traga aqui pro canal. Se você tá vendo o meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lupilock e a pergunta que eu faço no final desse vídeo é: do que você tem medo? Muito obrigado por assistir até aqui e abraço.